boa tarde. Que bom estar aqui de novo com vocês. Eu me chamo Lindsay Oliveira, né? Para quem frequenta a SEB já me conhece, porque eu sou membro da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, a SEB. E mais uma vez o setor doutrinário, né, me solicitou compartilhar aqui com vocês um pouco das minhas impressões, né, sobre a mensagem Tempo Certo. Tempo Certo é uma mensagem que foi retirada desse livro aqui, ó, Renovando Atitudes, né? É uma mensagem trazida a nós por Hamed, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, né? Esse livro é um livro muito bacana para fazer evangelho, é um livro que nos ajuda a refletir, né? Porque Hamed, ele pega algumas passagens do evangelho e retira, né, e faz algumas reflexões a partir dessas passagens do Evangelho, né? Então, é um livro bem reflexivo, bem interessante, é um livro que nos ajuda muito, né? É um livro que eu gosto muito. E como eu penso que não é à toa, né, que somos chamados, convidados a falar sobre algum tema, é porque precisamos aprender com esse tema. E o que mais me encanta em falar sobre algum tema é aprender sobre aquele tema, né? Eu sempre tenho a convicção de que a mensagem é para mim, né? E aí eu compartilharei com vocês, que é algo também que eu gosto muito de fazer. E aí vamos juntos, né? E juntas, trocando as nossas reflexões, né? Sobre os aprendizados, né? Que Jesus deixou para a gente. Para a gente poder começar, vamos então fechar os nossos olhos, né? Tentar buscar em nós a sintonia com o alto, né? Com os benfeitores espirituais nesse momento. Pedir que os mentores do SEB nos cerquem, nos envolvam. E vamos iniciar este momento com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Que possamos ter, né, um momento de aprendizado nesta tarde, que possamos refletir, né, sobre os ensinos de Jesus. Então, vamos começar, né, e eu quero começar falando qual foi a mensagem, né, que Hamed se inspirou para fazer essa outra mensagem chamada Tempo Certo. Ele retirou do Evangelho a passagem da parábola do semeador e a partir daí, né, foi fazendo uma análise dessa parábola, foi trazendo outras coisas, né? Ele que é um espírito muito lúcido, então vai trazer assim para nós grandes oportunidades de repensarmos, né, nossas condutas e posturas. E eu acho que isso é muito importante, né? Em todos os tempos, né? Então eu vou começar, né, com o Evangelho, né? Estou aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo e vou ler a passagem da parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comer. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer,
a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra. Deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 70 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, e versículos de 1 a 9, certo? Então, fomos convidados, né, por Hamed, a mergulhar nessa parábola do semeador. E eu acho que esse é um convite a uma autoanálise, né? Eu acho que quando Jesus nos fala por parábolas, né, ele nos proporciona voltar a essas histórias, a esses relatos, né, transcritos pelos apóstolos, para que a gente reflita, né, e que isso não se perca, né? Saiu da tradição oral e foi para a tradição escrita, né? Foi registrado muito tempo depois, né? Alguns historiadores até falam que algo pode ter se perdido aí, mas a essência não se perdeu. E eu acho que a essência dessa parábola do semeador é a gente analisar qual solo somos, né? Não é a gente analisar o solo do outro, não. Jesus não pediu que analisemos os outros, mas que sim, que cada um de nós façamos uma incursão ao nosso interior para saber quais solos somos. E também não temos essa ilusão de que já somos um solo. E sabermos também que a gente oscila muitas vezes, que às vezes pensa que é uma coisa e é outra, né? Faz parte da nossa humanidade. Então, eu vou trazer a reflexão feita no Evangelho e também a reflexão trazida por Hamed nessa mensagem Tempo Certo, certo? A primeira coisa, né, é reconhecermos, né, quem somos, que solo podemos ser, né, e reconhecermos as nossas possibilidades e as nossas impossibilidades, né? Acho que é importante. Então, a gente vai começar a análise pela primeira semente, né? A semente caiu ao longo do caminho, né? E os pássaros a comeram. A primeira coisa que é dita na parábola é isso. E nesse momento, o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós, né, a seguinte reflexão. São aquelas pessoas que escutam a palavra e não lhe dá a atenção. E aí Hamed traz, são pessoas de mentalidade bloqueada, que se recusam às possibilidades de conhecimento que a conteste. São seres de compreensão e aceitação diminuta ou quase nula. Quando é que fomos esse caminho, né? E que não tínhamos profundidade, não tínhamos uma boa terra, fomos um caminho onde vieram os pássaros e comeram as sementes, né? Ou seja, a gente não escutou, teve contato, né? Mas não escutou. A gente tem que saber que não tem nada demais nisso, né? É uma etapa de aprendizado, que não é ruim, nem é boa, mas é uma etapa significativa, uma etapa onde a gente não consegue ainda dar atenção, porque, como diz Hamed, a gente tem uma mentalidade bloqueada, né? Porque a gente não quer nenhum conhecimento que conteste o que a gente já acredita, né? Então, quantas vezes somos assim, ou fomos assim? Eu acho que isso é bem importante, né? Seguindo, a gente, na parábola, outras sementes caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, né? Então, vamos analisar esse solo pedregoso, né? E no Evangelho diz, se o solo pedregoso, ele não deu para a semente criar raízes, então ela secou, né? Então ela secou. E aí Hamed traz uma reflexão que é, não suportaram o calor da prova. Pessoas de convicção flutuante que torraram rapidamente seus projetos e intenções. Quantas e quantas vezes temos boas intenções, temos belos projetos e planos para a nossa vida quando reencarnamos. E quantas vezes, ao estarmos reencarnados, temos belos projetos e planos e não conseguimos, né? E não conseguimos colocar em prática.
pela nossa fragilidade, né? Porque, como diz, né? Não tinha raízes, secou, né? Não se enraizou, não deu tempo para isso, né? Ficou na superficialidade. Quantas vezes estamos na superficialidade dos nossos solos, né? Quantas vezes não permitimos que ideias, que palavras, que mensagens acesse o nosso solo, né? Ou seja, o que trazemos, o que construímos, né? Muitas vezes, né? E aí Hamed fala assim, são as raízes do passado que nos dão manutenção no presente, para ir adiante, nos processos de iluminação interior. E eu acho que aí Hamed abre uma luzinha pra gente, né? Então, a gente tem que fazer um alicerce, a gente tem que fazer como é que se diz, remexer aí nesse terreno, né, interior, né? Então, a gente tem que trazer essa reflexão agora, né? Por que muitas vezes eu sou um lugar pedregoso? Por que muitas vezes a palavra de Jesus não encontra morada em mim? Porque muitas vezes eu não consigo fazer com que crie raízes, né? Eu acho que é importante essa análise. Eu acho que quando essa mensagem me chega no momento em que eu necessito dessa reflexão, né? Eu necessito ver quais as barreiras eu estou colocando. E aí eu compartilho com vocês isso. Quais as barreiras que estamos colocando para que as sementes não criem raízes? Ou já nos achamos o solo fértil? Já temos essa convicção e nem estamos passando por isso, né? Acho que é uma reflexão. Vamos continuar. Outras caíram nos espinheiros. O Evangelho vem e diz que são as pessoas que ouvem a palavra, mas em seguida os cuidados desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si a palavra. Hamed fala, são os indivíduos que não pensam por si mesmos, acabam caindo nos domínios das normas e regras, observam com rigor os ritos e as determinações das leis, em detrimento da pureza interior. Então, vamos refletir aí junto com o que o Evangelho traz, na questão da ilusão, ou seja, somos pessoas que estamos nesse mundo e que muitas vezes nos deixamos iludir. A ilusão faz parte da nossa existência, né? Então, muitas vezes a gente mergulha nessa ilusão da carne, dos sentidos e se perde, né? E de repente não consegue acessar algumas coisas, como os planos que a gente tinha, as boas intenções. A gente fica imerso, né? E ele fala das riquezas. As riquezas são uma possibilidade de ilusão que temos, mas temos muitas outras, né? Nos iludimos com facilidade, nos deixamos arrastar os prazeres que a materialidade nos dá, o entorpecimento dos nossos sentidos, né? Acabamos nos deixando levar simplesmente por deixar de entrar em contato conosco para entrar em contato apenas com as regras e normas. Então vamos para a capa, a casca. Não vamos com profundidade, né? O que Hamed traz é isso, ou seja, os espinhos vêm e sufocam. Por que sufocam? Porque não tem profundidade, não criou raízes anteriormente, né? E agora não tem profundidade, né? Não tem um caule sólido, né? Hamed traz isso para que flua, né? Haja comunicação com o que a gente já trouxe de bagagem e o que a gente está construindo. Então, muitas vezes a gente não dá esse acesso a nós mesmos, né? Mas fazemos isso por ignorância, né? Fazemos isso por ignorância. E muitas vezes nos deixamos levar por esses ritos que ele fala, né? Ritos e determinações da lei. Né? Então a gente tem que pensar, estamos pensando por nós mesmos? Estamos refletindo e agindo de maneira autônoma nas nossas vidas? Né? Estamos seguindo os referenciais dos quais abraçamos ou não? Né? E eu acho que não tem nada demais, né, se não estamos seguindo.
atende mais se não identificamos que não estamos seguindo, porque vamos continuar assim. Se já identificamos, é o momento, né, de redefinir a rota, né, de rever as nossas posturas e começar a preparar esse solo que somos nós, né, porque a gente está se preparando, a gente não já está pronto, né, então essa preparação demanda tempo, né, e qual será esse tempo certo, né, da preparação? Vamos continuar. Outra, por fim, caiu em boa terra, né? Eu sei que muita gente já se acha boa terra, já acha que tá, né, nesse estágio aí. Que bom, né? Devem ter boas terras e bons terrenos aí. É aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que lhe dá fruto. É muito importante que ele não fala que é aquele que escuta. Nós escutamos muitas vezes, né? Que escuta a palavra, lhe presta atenção e muitas vezes prestamos atenção. Mas damos frutos? E quais são esses frutos? Onde é que vemos esses frutos? Né? Eu acho que essa é uma análise muito importante. E não é uma análise do fruto do outro. Não vamos aqui analisar se o outro está dando fruto ou não, se ele já consegue ou não, se ele é uma boa terra ou não. Porque temos essa tendência, né, de pegar o evangelho, ler essa mensagem e ficar pensando se minha vizinha é uma boa terra, se meu vizinho é uma boa terra, né, se meu colega de trabalho, e a gente vai se perdendo nessa ilusão, né? Então, na verdade, voltem-se para si, que é o que Jesus convidou. Na hora que ele sentou ali, né, à beira, e que as pessoas estavam à margem, ele estava fazendo esse convite, né, a todos eles. E esse convite perdura até hoje. Quantos de nós não estivemos lá e gritamos Barrabás em vez de Jesus? Né? Então, vamos acolher isso, né? Essa impossibilidade do ontem. E vamos ver qual a possibilidade do hoje, do agora, né? Vamos ver se já nos transformamos em boa terra, se já estamos dando fruto, né? Porque a gente às vezes acha que está dando fruto e não está. Ainda está, né? Nos espinheiros, né? É aquele que escuta a palavra, lhe presta atenção e lhe dá fruto. A boa absorção ou abertura de consciência acontece somente no momento em que não nos prendemos à forma. Então, Hamed traz para a gente de novo essa capacidade que temos em nos iludir com uma forma, com as convenções, com as regras, achando que isso faz com que sejamos bons solos, terra boa. Porque a gente está seguindo a risca, a gente está fazendo a risca. Mas como está dentro? A análise é dentro, né? Não é como estamos para fora, é como estamos internamente. Porque a gente não apresenta tudo ao mundo. Muita coisa fica guardada. E é esse terreno que a gente tem que ver. Como é que ele está? Se ele está capinado direitinho, se ele ainda tem muitas ervas daninhas. Porque se Hamed diz que a gente traz do passado, né, esse alicerce, como é que a gente está? Quais foram as fragilidades que acumulamos, né, de várias encarnações? Quais foram as inseguranças? Quais foram as incertezas, né? E quais foram as certezas, as convicções, a fé, né? Que fomos aos poucos preparando, né? Então, a gente tem que analisar. A gente não está aqui, eu não vou aqui dizer como está o terreno de alguém ou de outro alguém, não. É um momento de autoanálise, né? Eu tomei para mim como estava meu terreno. E aí, Hamed fala, a consciência da criatura, para que seja receptiva, precisa estar munida de despertamento natural e amadurecimento psicológico. Ele precisa estar em despertamento natural. Eu acho que tem muito a ver com o nome da mensagem, tempo certo, despertamento natural. E amadurecimento psicológico. E quem é que vai dizer isso pra gente? São as pessoas que estão ao nosso redor? O nosso anjo da guarda? Quem é que vai dizer? Somos nós, né? Num processo de autorreflexão, de autoconhecimento. Somos nós que vamos dizer isso. E claro,
claro que muitas vezes vamos nos enganar. Isso faz parte, Jesus sabia disso. E aí eu pego o exemplo que ele traz pra gente, e que ficou aí marcado na história, daqueles que estavam bem próximos a ele, né? Simão Pedro, por exemplo. Ele sabia em que nível de amadurecimento psicológico Simão estava. Ele sabia que ele era uma pessoa que duvidava, mas ele não duvidava de Jesus. Ele duvidava de si mesmo. E ainda assim, Jesus amorosamente disse que ele ia negar 3 vezes, mas ele, como ainda não se conhecia, como ainda não tinha despertado, né, tudo, a sua consciência total não estava num nível elevado de amadurecimento psicológico, assim como nós. O que é que Pedro fez? Disse não, ele negou. Ele não entrou em contato com a impossibilidade dele de rejeitar Jesus. Porque essa possibilidade é latente em nós. Temos essa impossibilidade de rejeitar Jesus, de dizer que não o conhecia, para sobreviver, né? Que foi isso que ele fez. E Jesus não condenou, não disse que ele estava errado. Jesus compreendeu o nível de amadurecimento psicológico, sem cobrar nada, nos dizendo o quê? Que ele respeitava cada um. Porque o nível de amadurecimento psicológico de Jesus compreendia cada criatura e cada amadurecimento. Ele não necessitava que todos amadurecessem ao mesmo tempo. Não. Ele necessitava de pessoas que, mesmo em dúvida, e quisessem estar ali do lado dele. Que era o caso de Pedro. Ele queria estar, mas ele não tinha construído completamente o alicerce. Ele ainda tinha muitas inseguranças. Uma coisa, Judas. Judas ainda estava preso à ilusão de um rei que iria reinar materialmente. E Jesus não condenou. Jesus sabia o que ele iria fazer e não condenou. Era uma perspectiva. Achar que o rei ia reinar numa época tão hostil, onde ele, por ser amigo do rei, estaria cheio de privilégios, né? Foi isso que aconteceu, simplesmente isso. E Jesus acolheu, respeitou. É isso que ele vem nos ensinando. É isso que é a nuance do amor que a gente ainda não compreende e que a gente ainda não atua dessa forma. Começa assim, no respeito ao tempo de cada um, né? Ao despertamento natural. Ele não forçou que aqueles homens despertassem de uma hora para outra, né? Eles ainda tiveram outras e outras oportunidades, né? Outras e outras possibilidades reencarnatórias, né? Porque o Deus que Jesus traz é um Deus de amor, é um Deus de acolhimento às possibilidades de cada um, né? E quando eu leio isso, é muito acolhedor, né? É muito acolhedor essa parábola, quando a gente vê que Jesus quis nos dizer que acolho vocês nas suas imperfeições. Não que a gente tenha que congelar nas nossas imperfeições, não, mas é entrar em contato, é ter cuidado para não ser como Pedro, negar, não, já sou um solo bom, já sou uma boa terra, já estou dando frutos e frutos, né? É reconhecer que não, ainda não dou frutos. Por que ainda não dou frutos? Foi essa a minha pergunta a mim. Por que eu ainda não dou frutos? E quais seriam esses frutos que eu me nego a dar? Por que eu não consigo ser uma boa terra? Eu sei que eu me esforço, mas por que eu ainda não consigo, né? Entrar em contato com isso, com a impossibilidade, né? Eu recebi essa mensagem como esse convite, né? A essa reflexão. E aí, né, prosseguindo, né, olhando aqui os meus apontamentos, Hamed traz isso, né? A questão do tempo certo. O tempo certo não tem a ver com controle, né? Não tem a ver com antecipação, com adiantamento. É o tempo propício de cada um, né? E aí eu acho que isso está relacionado à fé, né? Há uma certeza absoluta de que o poder divino está em toda e qualquer situação e está sempre promovendo e ampliando o nosso crescimento pessoal. Essa certeza, né,
essa certeza, sim, Deus está. Às vezes a gente tem falas que parecem revoltadas, mas na verdade é a nossa imaturidade psicológica, né? Que a gente tem que acolher e perceber que é isso. O poder divino está em toda e qualquer situação. Sempre, sempre, não é às vezes, é sempre promovendo e ampliando o nosso crescimento, pessoal. Sempre, em todas as situações. Até naquelas que a gente acha que a pessoa não está aprendendo nada, ela está aprendendo alguma coisa. Ela está sendo possibilitada a rever algumas coisas. Como é um processo interno, a gente não consegue acompanhar. Só a própria pessoa que consegue acompanhar os seus processos internos. E respeitar isso é confiar no outro, né? É confiar e ter fé no divino que está no outro, né? Então, quando a gente respeita o tempo de cada um, a gente está respeitando o Deus que habita em cada um de nós. A gente não está querendo que seja do nosso jeito. A gente está querendo que seja do jeito que é necessário para o nosso crescimento. E aí há uma diferença, né? Porque a gente tem uma tendência grande ao controle, né? Mas a gente desconhece que a divindade, ela sabe da possibilidade de cada um de nós. Ela não está querendo que a gente dê o que a gente não pode dar ainda no momento, entendeu? Mas muitas vezes a gente quer. Muitas vezes a gente se autoexige e exige do outro, né? Além da autoexigência, exige do outro, né? As sementes do crescimento espiritual, as ideias de progresso, de desenvolvimento, estão por aí, né? Não são privilégio de alguns ou de outros, de alguma religião, de outro. O crescimento está em toda parte, né? Mas cada um só absorve de acordo com as suas possibilidades e de acordo com as suas habilidades. E somos nós que sabemos as possibilidades e habilidades dos outros? Não. Você vê que Jesus nos convidou, né, com a parábola do semeador, a que cada um analisasse quem e que tipo de solo somos, né? A gente tirar o olhar de fora. É uma coisa muito assim, é um convite muito para o autoconhecimento, certo? E aí, Remédio traz uma coisa linda que é comparar a natureza, né? A natureza, a diversidade, a ritmicidade da natureza tem muito a nos ensinar, né? As estações, o crescimento das sementes, né? Como é que eles se dão. Uma semente não cresce de uma hora para outra só porque a gente quer ver que a planta fique grande. A gente não vai plantar agora uma rosa. Eu quero que a rosa fique pronta hoje, amanhã. Não vai acontecer, né? Não vai. Cada um só vai germinar, cada semente, no seu tempo certo, né? Cada flor só vai desabrochar no tempo certo. E a gente não vai condenar uma rosa porque ela não desabrochou no tempo da outra. Poxa, por que aquela rosa já desabrochou e você não, Rosa? Imagine. Ou a gente vai condenar porque uma é de uma cor e a outra de outra, mas se não são todas rosas, tem que ser todas iguais. Mas será que a gente não faz isso com a gente mesmo? Mas será que a gente não faz isso com as pessoas que estão ao nosso redor? Porque já ganhamos algum conhecimento, a gente quer que o outro também já entenda da maneira que estamos entendendo as coisas? Será que muitas vezes a gente não vai para o controle, para a ansiedade e acaba desrespeitando o tempo de cada um? Porque a gente acha que já é o tempo daquela pessoa florescer, ou daquele inverno passar, ou daquela primavera seguir adiante, ou daquele verão, ou daquele outono. Será que a gente não fica querendo controlar as estações, a nossa estação, a estação do outro, né? Será que muitas vezes a gente não violenta o outro, comparando as pessoas? O que é a comparação? É a gente querer estabelecer um parâmetro único, e não existe. O que Jesus nos trouxe
foi. Somos diversos, somos singulares. Cada um tem a sua possibilidade. E é isso que é rico. Ele se cercou de diversas personalidades, né? Ele não quis fazer esse nivelamento psicológico que muitas vezes tendemos a fazer. Querendo que os ritmos aconteçam da mesma forma. Não adianta. Cada um só aprende quando tem que aprender, né? Eu atuo como professora e eu via isso na minha sala de aula. Não adianta. Não é o professor que ensina. O professor, ele dá condições para que o aluno aprenda. Não tem como a gente abrir a cabeça, a consciência, o coração do outro e colocar lá dentro coisas, né? Se fosse assim, a gente não ia precisar de tantas encarnações. Vocês já se perguntaram por que são múltiplas encarnações e não uma única? O que isso quer nos dizer? A multiplicidade, né? Não estamos numa doutrina que acredita nisso? E o que é que isso quer nos dizer? Que o processo é longo e contínuo e que tudo bem, é isso, como a natureza. Não dá saltos quânticos, não dá saltos de uma hora para outra, não, segue aquele ritmo natural, né? E quando a gente força, né, que as pessoas cresçam e evoluam como gostaríamos, a gente está desconsiderando as possibilidades de cada indivíduo. A gente está desrespeitando aquele indivíduo e a gente está, como eu disse antes, não confiando naquela possibilidade inata de cada um, né? Porque temos muitas possibilidades, mas muitas vezes, querendo atender expectativas externas, nos forjamos com uma capa de que somos o que não somos. Achamos logo que somos os bons solos, que já pegamos a semente, já estamos escutando a palavra. E os frutos? Os frutos demoram, né? Uma macieira não vai dar a maçã na hora que eu quero comer maçã. Mas no tempo, na ritmicidade natural da macieira e daquela macieira, de acordo com o terreno que ela esteja, com o nível de água que ela recebe. Então, tem também as circunstâncias, né, que cercam aquela planta, né, para que ela se desenvolva. Mas a gente não pode desconsiderar, né, que aquilo vai acontecer, que a maçã, o fruto da maçã vai surgir, né, no tempo que for para surgir, né? E aí eu vou ler um trechinho de Hamed. Nada está errado conosco, pois o que chamamos de imperfeições no mundo são apenas lições não aprendidas ou não entendidas, que precisam ser recapituladas, a fim de que possamos nos conhecer melhor, assim como as leis que regem nossa existência. Então, quando ele diz que nada está errado, é acolhendo a nossa possibilidade naquele momento, né? A nossa possibilidade de darmos o que temos para dar, né? Não vamos nos falar de nós como figuras de pleno amor se ainda estamos engateando no conhecimento do amor, primeiro no alto amor, né? E por consequência engateando no conhecimento do amar ao outro. Mas o respeito ao outro é um caminho para amar o outro na sua singularidade e possibilidade evolutiva, né? Então a gente tem que ver, né, que os fatos da vida, tudo que nos acontece, é uma preparação para que a gente vá cada vez mais ampliando as nossas possibilidades, né? As nossas reflexões, para que deixemos cada vez mais de sermos solos pedregosos, solos cheios de espinhos, para que possamos ir aos poucos, né, cavucando esse solo nosso, vendo onde estão as ervas daninhas, onde está nosso egoísmo, onde está
a nossa mesquinhez, onde está as nossas incertezas, a nossa falta de fé. Onde é que está cada isso? A gente precisa identificar. Como é que a gente vai trabalhar um solo que a gente não conhece? Como é que a gente vai poder plantar num solo, deixar que a semente ganhe essa boa terra, se a gente ainda não sabe que solo é esse? Se a gente ainda está no solo das ilusões, né? Aquele que ele fala, né? Que são as pessoas que se iludem, que pensam, mas não têm raízes profundas. Não chega, a semente não chega a criar essa raiz, né? Que a gente se ilude com tudo que a vida nos oferece, tudo que nos encanta e nos entorpece e que a gente acha que é muito bom, né? E isso faz parte do aprendizado, né? Porque se Deus nos colocou aqui, né? Ele sabia do que iríamos vivenciar nesse planeta. Então, são todas aprendizagens, né? As tragédias não significam punição e castigo. As maiores são castigos. São maiores possibilidades futuras para uma melhoria de vida íntima. Isso o Remédio diz, né? Então a gente está passando por um momento de tragédias, né? Mas não é punição nem castigo. A gente precisa acreditar nesse Deus que Jesus nos mostrou. Um Deus amoroso, um Deus que não tem escolhidos, né? Essas pessoas não estão sendo punidas, né? E por isso temos o vírus aqui, não. O vírus acontece como algo natural para trazer a reflexão sobre a vida, sobre as relações, sobre o mundo, sobre como estamos atuando nesse mundo, sobre qual o nosso nível de ilusão, né? Então, na verdade, passar por uma pandemia é passar por uma etapa de aprendizado, uma etapa de prova, né? Onde a gente vai ver, né? Se vai queimar, né? Porque não vai ter raiz, ou se não, vamos conseguir, né? Mas isso não significa que não tenhamos dúvidas, que não hesitemos dentro desse percurso, dentro dessa caminhada, né? Acolher a hesitação é atuar na hesitação, né? Não vamos ser como Pedro, vamos seguir o exemplo dele, né? Se nos foi dado conhecer o exemplo de Pedro, é para que a gente reflita o quanto somos Pedros, né? O quanto somos Judas e queremos, né? O que ele queria, algo que fosse transformar a vida material, né? Que a revolução acontecesse já e agora. Vamos analisar isso, né? E é com fé que possamos avaliar, né? Com a fé, todas as ocorrências, né? Numa constante renovação, né? O nosso inverno, né? A gente tem que acolher, né? Como as árvores no inverno, elas ficam despidas, né? Quando a gente vê uma árvore, fica toda seca, né? Toda aquela exuberância se perde. Mas não é para sempre. A gente também, quando a gente tem os nossos momentos de tristeza, a gente muitas vezes fica assim, né? Perde a nossa exuberância, perde muita coisa. Mas quando a gente florescer depois, após esse inverno, que muitas vezes é longo, a gente vai ter essa experiência, né? De estar despido, de ter passado pelo que não foi agradável, ter passado pelas incertezas, as dúvidas, de ter passado pelas desconsiderações a si mesmo, né? Então, eu acho que a gente tem que entender é que a gente tem o nosso próprio tempo, né? Quando fala o tempo certo, na verdade, é o próprio tempo de cada um. Então, eu vou ler outro pedacinho de Remédio aqui. Entende-se que nossa alma tem sua própria história de vida, que somos totalmente individualizados por ter sido expostos a diversos estímulos e experiências diferentes ao longo da nossa jornada na multiplicidade das vidas. Portanto, devemos ser vistos de conformidade com nossa vida interior. Mas quando a gente fala assim, devemos ser vistos, é no sentido assim, de nos vermos. Não vamos cobrar que os outros nos vejam, porque eles também têm como nós a limitação. A gente não consegue ver a profundidade do outro. A gente não consegue ver a nossa própria profundidade muitas vezes. A gente tem medo de acessar as nossas sombras, né?
as nossas dificuldades, mas nós temos que reconhecer que a gente vai agir conforme isso. As sombras fazem parte de nós, né? A gente não pode ignorar, né? O convite a ver o solo é ver isso. O quanto o solo ainda é pedregoso, espinhoso, essas são as nossas sombras. Essas são as nossas dificuldades em se tornar um solo bom, né? E a gente tem que ver quais são elas. Desconhecer e ignorar faz parte da ilusão. A gente vai continuar e as raízes vão continuar superficiais, certo? Não vimos a esse mundo a fim de agradar os outros ou viver à moda deles, mas para aprender a amar a nós mesmos e aos outros sem condições. Essa é mais uma frase de Hamed. Olha que profundo. A gente não está aqui para agradar o outro, mas para aprender a amar nós mesmos e aos outros sem condições. Nós colocamos tantas condições, né? Primeiro vamos pensar assim, quais as condições que eu coloco para me amar? Ser perfeita, agradar a todo mundo, o quê? Em que lugar eu me coloco, né? E não me amo, isso é importante. O desamor começa em nós, ele frutifica à medida que é gestado em nós, né? Ele não pode ir para o mundo sem estar em nós, né? Não pode. Senão ele vai ser com condições, né? E muitas vezes é um amor possessivo, é um amor infantil, é um amor pueril, é um amor romântico. Sim, porque são estágios, são aprendizados. A gente não chega à compreensão de um amor profundo sem experienciarmos outros tipos de amor, né? Não tem como dar saltos. É isso que Jesus nos diz com a parábola do semeador, né? As sementes são dadas, ele semeou. Há quantos e quantos séculos, gente? Há quantas e quantas encarnações? E achamos que que a gente já é solo bom e que a gente já conseguiu tudo, né? E não vamos entrar em contato com nossas sombras. Para quê? Né? Vamos nos ver da melhor maneira. E não é isso. E aí, a célebre frase, né? Cada um dá aquilo que tem. Cada um, né? Vive do jeito que pode. Percebe da maneira que vê. E isso não tem nada de errado. Isso quer dizer que somos seres individualizados, somos singulares e temos os nossos percursos, né? E é nesse percurso individual que vamos aprendendo. Mas porque, apesar de ser um percurso individual, nós estamos em grupo, porque aprendemos com o outro, né? A gente aprende com o outro. A gente vem, né, bebezinho, num outro corpo, para experienciar uma nova possibilidade sem a lembrança do passado. Por que não? Por que não lembramos? Para que a gente se permita sentir diferente, viver diferente, amar diferente, né? Porque senão a gente tem a tendência a reproduzir as mesmas coisas. É o que a gente faz muitas vezes numa encarnação, né? A gente muda de trabalho e reproduz a mesma coisa. A gente muda de amizade e reproduz o mesmo padrão, né? E se algo está repetindo, a gente tem que parar e pensar. A gente tem que ver o que que a vida está nos mostrando. O que é que eu tenho que aprender, né? Eu acho que aprender é o que é, né? É a coisa para mim, né? A minha escolha de ser professora é isso, é aprender. O que eu preciso aprender, né? Porque a gente aprende sempre com o outro. E é isso que é bonito, é essa troca, né? Então a gente... E esses aprendizados, né? Eles vêm de acertos e erros do passado. E eu acho importante falar nisso, né? Porque a gente tem uma tendência a achar que o caminho que espíritos nobres conseguiram chegar é um caminho só de acertos,
né? Um caminho onde não tem erros, não tem equívocos, não tem dúvidas, né? E aí a gente diz, gente, eu não sei como é que Judas fez isso, traiu Jesus, foi vender ele. A gente pensa assim, como é que Pedro, Jesus já tinha falado com ele, que não era para ele negar, como é que ele fez aquilo? Um Jesus, uma pessoa tão maravilhosa, ele fez porque ele precisava aprender. Ele precisava aprender, a incerteza estava dentro dele. Não adiantava Jesus dizer como não adiantou. Fazia parte dele a dúvida. A dúvida só ia deixar de ser dúvida quando ele aprendesse. E foi isso que ele vivenciou. O aprendizado da dúvida. O aprendizado da traição. É importante. Se não fosse assim, como eles aprenderiam? E como nós poderíamos aprender? Podemos sim aprender com o outro, sem vivenciarmos todas as situações, né? E é isso que é importante, o aprendizado. O que é que vamos retirar, né? Quais as possibilidades que vamos retirar do contato com esse erro, né? Que a gente, é uma coisa que a gente... E por que muitas vezes, gente, a gente quer eliminar o erro do nosso processo de aprendizagem? Por que a gente quer que chegue logo no acerto? Por que a gente não respeita o nosso tempo, né? Porque o erro faz parte do tempo de aprendizagem, que engloba o erro, o acerto, a dúvida, a certeza. É isso, né? Eu li uma vez num livro de Joana que para Thomas Edison conseguir fazer a lâmpada, ele fez, vamos dizer, 200 e tantas possibilidades de não fazer a lâmpada. E isso é maravilhoso. Ou seja, ele viu todas as possibilidades do não a chegar ao sim. Mas a gente quer ir direto ao sim, porque a gente já se considera o solo fértil e abundante, porque a gente já está dando frutos, porque a gente já é maravilhoso. Esse é o nosso processo, muitas vezes ilusório. E dói olhar para ele, né? É importante a gente ver que a gente se parece muito mais com Pedro, cheio de dúvidas. É importante a gente se reconhecer como Judas, com tantos interesses materiais, em uma revolução aqui e agora. É muito importante a gente se reconhecer como Pilatos, como aquele que não quer mesmo, não quer se meter, não quer, entendeu? Porque a gente ainda é mesquinho, porque a gente ainda é egoísta, né? A gente quer dizer que não é, não somos egoístas, não, já somos sim, já aprendemos, somos o solo fértil de Jesus. Eu não me considero, me identifico com todos esses três que falei, entendeu? Me identifico sim, as impossibilidades, né? E querendo atuar nelas. Não é me identificar e, é isso mesmo, eu sou assim, não. E aí, o que é que eu vou fazer para revolver esse solo? Ainda cheio de ervinhas daninhas, ainda cheio de coisas a ser trabalhadas, né? A serem remexidas e revolvidas, né? Devemos nos indagar. Este é o melhor caminho? Tem uma hora que Hamed nos convida a isso, né? A gente indagar. Este é o melhor caminho? É importante, mas é uma indagação que é muito pessoal, né? É um momento que a gente vai fazer esse convite pra gente, né? Eu vou perguntar, e aí, Liz? Este é o melhor caminho? E aí eu tenho que ver, né? Se é, se não é, e o que é que eu estou fazendo para que esse caminho não seja o melhor, né? Você vê que é um processo muito solitário. É isso, né? Somos espíritos que não vamos reencarnar em uma coletividade, mas somos individualidade, né? E esse processo solitário, ele pode ser um processo na solitude, né? Na comunhão com Deus, com o divino que há em nós, né? Se Deus, aí Hamed traz, né? Se Deus é perfeição suprema, nos criou com a probabilidade do engano, é porque ele contava com os nossos encontros
e desencontros na nossa jornada espiritual. Já pensaram sobre isso? Que a síndrome do perfeccionista é nossa? Que querer dar conta de tudo em uma encarnação é uma alta expectativa nossa? É um processo ilusório nosso? Pois é, não é um processo divino. Deus é amor e está acolhendo as nossas possibilidades. Aí vem outra, viu? Remédio, não sou eu não, só tô lendo aqui para vocês. Se nos gerou falíveis, não poderá exigir-nos comportamentos sempre irrepreensíveis, pois conhece as nossas potencialidades e limites. Gente, e é isso. Ele não só conhece, como reconhece as nossas possibilidades e limites. É tão bom, é tão acolhedor sentir isso. Esse Deus que nos reconhece possibilidades e limites, que não nos cobra. A gente tem que ter cuidado para não estar como os gregos, né? Construindo um Deus à nossa imagem e semelhança. Um Deus cruel, um Deus punitivo, um Deus que exige de uns, que passa a mão pela cabeça de outros. Não, esses somos nós. Deus é amor a todos, a todos, a todos indistintamente. Entendeu? Deus é esse amor. Esse amor que às vezes não conseguimos compreender, mas a gente tem que acreditar nessa imensidão de bondade, né? Nesse mar de compreensão que somos mergulhados, né? E sair dessa autoexigência e exigência do próximo, né? Se criaturas como nós aceitamos as falhas do outro, por que o Criador, em sua infinita compreensão, não nos aceitaria como somos? Hein? Por quê? A gente aceita, muitas vezes, a gente aceita o que o outro está fazendo de equívoco. Porque, afinal de contas, se acreditamos no Mestre Jesus, o que é que ele nos ensina com a mulher adúltera? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele nos diz do quê? Vamos acolher o que há de adúltero em nós, o que há de impossibilidade em nós. Não vamos fazer dessa mulher um bode expiatório, colocando nela tudo que a gente não quer de ruim na gente, que tem na gente, né? Vamos nos identificar e ver que sim, temos a possibilidade, sim, de cometermos qualquer erro. E tudo bem. E tudo bem. Eu acho que a gente tem uma dificuldade com esse e tudo bem. Mas eu vejo essa generosidade o tempo todo e esse amor em Jesus. Eu vejo essa generosidade no Deus que ele trouxe. Um Deus que não é vingativo, nem punitivo, nem tem escolhidos. Continuando, né? As pessoas, olha que lindo que a média traz. As pessoas não condenam seus bebês por não saberem andar e falar. Não, a gente acolhe a impossibilidade deles e tudo bem, né? E esse nível de compreensão que a gente tem tão inicial, imagine a divindade, que nos criou, que nos entende, né? Você vê que Jesus, por ser um espírito mais evoluído, já compreendia isso. Vamos pensar no Deus trazido e resgatado por Jesus, um Deus de amor, de bondade, de compreensão. Não um Deus vingativo, um Deus punitivo e tão impregnado das nossas características e mesquinharias humanas, né? Porque muitas vezes a gente impregna e acaba reproduzindo, né? Esse Deus que acaba fazendo, agindo pela própria justiça, né? Nesse sentido, que tem muito a ver com a gente, né? Que a gente quer que seja assim, que seja assado, que a pessoa já devia saber, a pessoa já devia agir assim, a pessoa. E nós ainda não sabemos, ainda não conseguimos, né?
Então, a gente tem que ter cuidado, né, para levar em conta a capacidade de escolha e o discernimento de cada indivíduo. E muitas vezes aquele indivíduo está assim entorpecido, ou aquele indivíduo está iludido, ou muitas vezes obsidiado, sim, né? Mas se a obsessão existe, é porque é uma possibilidade de aprendizado para aquele sujeito. Aquele sujeito está aprendendo com aquele intercâmbio e com aquela imposição da vontade sobre a sua vontade, né? Com aquele assédio. Sim, nós aprendemos o quanto não assediamos, né? A gente está vendo aí nos jornais o quanto os assédios ainda fazem parte da nossa sociedade, né? Entre encarnados, e a gente quer que o assédio não aconteça com os desencarnados. Não, é muito desagradável, né? Quem tem uma mediunidade ostensiva é muito desagradável, né? Mas faz parte do aprendizado. Faz parte do aprendizado. E aí, Hamed vem trazendo outra coisa que eu quero compartilhar. Nosso caminho é o melhor que podíamos escolher, porque em verdade optamos por ele na época, segundo o nosso nível de compreensão e de adiantamento. Então, não adianta a gente ficar lamentando por filhos, filhas, pais, mães, vizinhos, amigos. Não adianta. Não vamos lamentar por eles. Vamos confiar na divindade, né? Vamos confiar neles, né? De que aquele caminho equivocado é um caminho, né? É uma possibilidade. Assim como Pedro cometeu o equívoco dele. Foi um caminho. Não vamos condenar o outro. Não vamos condenar o outro, né? Vamos ver o tempo certo. Não é o nosso tempo, gente. Não é o nosso tempo. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender, né? E vou continuar com a mente. A trilha que denominamos errada é aquela que nos possibilitou a aprendizagem e o sentido do nosso melhor, pois sem um erro, provavelmente não aprenderíamos com segurança a lição. Viu? Esse é um espírito mais lúcido que a gente, onde ele coloca, né, a possibilidade de aprendizado com um erro, né? Então, a gente está aprendendo aí as lições. Mesmo aquelas trilhas que anotamos como caminhos do mal, não são excursões negativas de perdição perante a vida, mas somente equivocadas opções do nosso livre-arbítrio, que não deixam de ser reeducativas e compensatórias a longo prazo. Então, não vamos ser juízes dos outros, achando que eles estão no caminho da perdição, porque não estão no caminho que a gente acha que é o melhor, né? Porque, pelo seu livre-arbítrio, fez uma escolha equivocada. Fez sim uma escolha equivocada. E vai responder pela escolha equivocada que fez. Olha que beleza. Olha que acolhedor isso. Não é a gente que vai responder. É cada um. Cada um responde por si. A gente não vai responder por outro. Então não vamos tentar colocar o outro na trilha que a gente acha melhor. No tempo de que a gente acha que é o tempo certo. Certo? Finalizando, né? Vamos ser, então, apoio aos nossos companheiros de jornada. Esperar em silêncio e com paciência. Cada um tem o seu tempo. Não vamos nos prender à forma. Jesus aceitava a diversidade humana. A consciência da criatura, para que esteja receptiva, precisa estar munida de despertamento natural e amadurecimento psicológico. O resto, gente, é controle, viu? É controle, é a gente querer que seja feita a nossa vontade e não a vontade de Deus, né? Então, eu acho que foi isso. Foi um convite a mim mesma a sair do controle, a sair do mergulho que eu estava, né? Por caminhos, sim, caminhos equivocados, sim. Temos esse direito de cometer equívocos, né? E refletir sobre os equívocos. Que bom que podemos refletir. Que bom que a gente pensa que é um solo que não tem raiz nenhuma, mas a gente está começando a despertar. Então, algumas coisas sim tocam o nosso coração. Alguns espíritos que nos amam.
Então eu quero aqui, né, já finalizando, agradecer a Natanael, o Espírito que me acompanha, que me respeita, que permite que eu aprenda com os meus erros e que nunca me abandonou, em momento nenhum da minha existência encarnada. Muita gratidão, Natanael. Muita gratidão, Maria, por estar ao meu lado, por estar e eu não consegui perceber, pelo meu egoísmo, pela minha mesquinhez, pelo meu controle, por querer que as coisas aconteçam da forma que eu quero. Muito obrigada. E muito obrigada, Maria, por me ensinar a ver dessa forma bondosa, dessa forma que Jesus nos ensina, um olhar compassivo, onde a gente não condena o outro. Porque com o rigor que punimos o outro, seremos punidos por nós mesmos, não é por ninguém de fora, não. Com o rigor que julgarmos o outro, seremos julgados. Não estamos aqui para julgar ninguém. Mas somos sim, somos Pilatos, somos Pedro, somos Paulo, aquele que primeiro destruiu Jesus e depois resolveu fazer diferente. Eu acho que temos muito de Paulo. Então, a gente está nesse percurso aí, tentando ser esse bom solo, mas ainda com todas essas coisas que eu trouxe, né? Com várias sombras. Mas vamos sim nos permitir acolher esse solo, tratar cada ervinha daninha, né? Reconhecer cada dificuldade e agradecer, né? Com muita gratidão à CEB, né? A todos os amigos da CEB, a todos que participam da CEB, a todos que nos dão a oportunidade de reflexão. Quero agradecer a todos, né? Quero aqui pedir, né, que me perdoe por não ser ainda esse solo, né? Mas eu estou acolhendo a minha impossibilidade. Mas vamos em frente. Eu não desisti, não. Eu tô aqui com as ferramentazinhas tentando, né? E eu acho que é isso. Eu vejo Jesus me pedir isso, que eu continue com as minhas ferramentas tentando. Então, vamos seguir em frente, tentar juntos, viu? Com muita gratidão. Vamos fazer então a prece para encerrar esse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Que possamos ser melhores solos, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada a todos vocês que me escutaram. Muito obrigada.